Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Eu desejo que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja no seu coração. O homem, ele é sempre produto de um meio, de uma época, de uma situação, de aquilo que o envolve. Santo Agostinho dizia: o homem se torna aquilo que ele recebe. O homem se torna aquilo que ele lê, aquilo que ele assiste, aquilo que ele escuta. Então, aquilo que está à nossa volta vai nos formando ou deformando, dependendo daquilo que está à sua volta. Na época de Jesus também, ele, sendo Jesus Deus, não prevaleceu da sua condição divina, mas se fez homem igual a nós em tudo. Então ele foi uma pessoa como qualquer uma outra, menos no pecado. E ali Jesus viveu como qualquer judeu. Em volta existia uma influência muito grande dos povos pagãos, de tribos pagãs, que tinham seus deuses, eram grandes impérios, tribos vizinhas que influenciavam muito. Então, existia o risco, o perigo do contágio daquelas divindades estrangeiras. Então o povo sentia muito grande aquela atração pelos cultos importados que estavam tão em moda. Eles queriam, como hoje também surge sempre umas novidades por aí, e aquela época também surgia. Por isso que você pega a história de Abraão, e Abraão pega o seu escravo Eliezer, manda que fosse até a sua terra, buscar uma noiva para o seu filho. Por que foi buscar na sua terra, lá no meio dos seus parentes lá? Porque eles tinham a mesma fé deles, não existia o perigo de uma contágio com os falsos, os ídolos daquele pessoal. Então ele falou: você vai lá e me jura que você não vai trazer alguém que não seja da nossa família, da nossa fé. Por isso, Abraão tinha isso. Você pode ver que Salomão era um homem sábio, um homem com o coração voltado para Deus. Até o momento em que ele começou a sentir também a atração, o desejo das novidades daqueles deuses. Ele viu ali em volta esposas que eram ali do Egito, era de outras, daquelas tribos em volta, e foi buscando aquelas mulheres para esposas. E ele queria agradar suas esposas, então construía um templo para uma do Deus dela, que ela trouxe da terra dela, para uma outra que ele queria agradar, fazia um outro templo, encheu ali de divindades também. E quando Salomão fez aquilo, o que aconteceu? Toda a estrutura religiosa dele foi ruindo, foi por terra, e tornou Salomão naquilo que ele era, né? No final, se arrebentou todinho, se estragou todinho. Por isso existia ali a preocupação em não deixar que o povo de Deus fosse contaminado por aquilo. E aí existia um monoteísmo, um só Deus, santamente, vamos colocar assim, fanático, para não deixar, não pode envolver com aquele, porque se envolvesse ia trazer tudo aquilo, ia misturar e virar aquela bagunça toda, como virou com os outros. E nessa atmosfera, com esses profetas que brigavam e lutavam para manter aquela santidade, aquela fidelidade ao Deus único e verdadeiro, existia aquele foco de fazer aquilo que Deus quer. Não hoje pode ser, dessa forma pode ser. Não, era preciso realizar aquilo que Deus queria. E nessa história toda se criou o Shema, o credo dos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. É único. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E aí,
nessa atmosfera, Jesus foi crescendo. Desde pequenininho foi levado ao templo, ali na sua apresentação no templo. Jesus foi levado. Desde pequenininho era levado ali para as celebrações religiosas. Jesus estava sempre ali, São José, Nossa Senhora levando o menino. E ali desde 5 anos o menino é colocado numa escola, a escola dos judeus. O que é a escola deles? Não era como a nossa, que tem matemática, que tem lá português, que tem... Era um estudo da lei e dos profetas para manter aquele povo fiel à doutrina de Deus. E Jesus, ali com 5 anos, aprendia a lei e os profetas. Aprendeu que para falar o nome Javé precisava cobrir o rosto com as mãos. Aprendeu a rezar o tepilá, a oração das 18 bênçãos, que rezava ali de manhã, ao meio-dia, à tarde. Desde pequeno, Jesus foi assimilando tudo isso. E foi crescendo, indo no templo. Mas a gente observa uma coisa, que Jesus, desde pequeno, andava ali nos arredores de Nazaré. E ele via os passarinhos e ele pensava, interessante, porque os passarinhos não plantam, eles não colhem, eles não têm celeiros, como que eles sobrevivem? Eu acho que é Deus que cuida deles. E ele andava e via aquele lírio bonito lá no campo, e diz, que coisa linda. No entanto, nem Salomão, no auge da sua glória, vestiu tão bonito quanto um lírio. Eu nunca vi ninguém vir aqui irrigar o lírio, nunca vi ninguém preocupando, pondo adubo. Quem cuida do lírio é Deus. Se Deus cuida bem dos passarinhos, dos lírios, das flores, não vai cuidar de nós, que somos sua imagem e semelhança, seus filhos? E Jesus dizia, Deus é muito mais do que aquele formidável do Sinai. Quando Moisés estava no Monte Sinai, trovões e raios e aquela coisa, e Deus falava e o povo morria de medo e ficava assim, estarrecido com aquilo que eles estavam vendo. Mas Jesus falava, Deus é muito mais do que aquele formidável, fantástico do Sinai. Deus é Pai, e um Pai que nos ama infinitamente. Deus é Pai. E foi essa a super, a hiper, a maravilhosa notícia que Jesus trouxe. Deus nos ama. Deus é nosso Pai. Deus cuida de nós. Era essa a grande notícia que Jesus veio trazer para todos nós. E a gente observa que Jesus começou andando por ali, foi tendo suas experiências com o Pai. E a gente observa que aos 12 anos, Deus já tinha tomado posse de Jesus. Eu e o Pai somos um. Ali no templo, Nossa Senhora e São José esquecem um menino e volta correndo para trás. Quando chega ali, encontra o menino no templo, no meio dos doutores. Meu filho, nós estávamos aflitos, desorientados, te procurando. E Jesus fala, não sabíeis que devo ocupar primeiro das coisas do meu Pai. O meu Pai. Eles sabiam que era aquilo. E Jesus ia crescendo. Daí para frente, Deus, o Pai, passa a ser a sua grande preocupação, a sua grande ocupação, se ocupando das coisas do Pai. Quem fizer a vontade do meu Pai, este é da minha família.
Sua mãe e seus irmãos, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Esta é minha família. Ali a sua ocupação passou a ser o seu papai querido. Quem fizer a vontade do meu pai é meu parente, é da minha família, é meu. E aí Jesus ia mostrando, quando ele ensinava sobre o amor do Pai, e dizia, não, gente, porque eles ensinavam que Deus quebrava os dentes dos inimigos, o general poderoso que arrebentava todos que não eram dos judeus. E Jesus dizia, não, gente, Deus ama a todos. Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. Deus não nos ama porque nós somos bons. Deus nos ama porque Deus é bom. Quem é bom é Deus e não nós. Deus não me ama porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Deus não deixa de amar porque eu não fiz aquilo. Não, Ele me ama porque Deus é amor. Me ama porque nós somos filhos. Por isso, Deus te ama, minha irmã. Deus te ama, meu irmão. Jesus um dia conversava com uma mulher samaritana e dizia para ela, minha filha, você tem sede, mas você está buscando o lugar errado. Não é por aí que você vai ser feliz. Aquela mulher tinha uma sede de felicidade. E ela achava que um homem ia fazer ela feliz. E ela teve o primeiro marido e não foi feliz, o segundo marido e não foi feliz, o terceiro, o quarto, o quinto. Jesus falou, minha filha, você já passou por tantos maridos, está no sexto e não está feliz. Nas entrelinhas do Evangelho, Jesus dizia para ela, minha filha, você pode passar por todos os amantes do mundo, por todos os homens do mundo, e não vai ser feliz. Porque você precisa, não é de mais um homem, você precisa de Deus na sua vida. Quem pode preencher a nossa alma, quem pode preencher o nosso coração é só Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher pode te realizar plenamente, se não estiver dentro de um projeto, de um plano de Deus. Só Deus pode nos preencher. E Jesus trouxe essa grande notícia. Você quer ser feliz, minha irmã? Você quer ser feliz, meu irmão? Busque a Jesus. Busque a Deus. Só Deus pode preencher o mais profundo da sua alma. Esta é a grande, a maravilhosa notícia que Jesus veio trazer. O homem precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Fiquem com Deus, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.